mesmo, eu achei assim, fino. O bagulho é fino, de tão inteligente que é, entendeu? E daí, tipo, passa as épocas, tudo e tal, daí duas crianças vão morar lá, né? E os pais dessas crianças morreram, né, num acidente e tal. Aí as duas crianças moram lá. E daí, tipo, o tio delas fica procurando uma babá para cuidar delas. A primeira babá que eles contratam cuida das crianças e tal, e chega um momento lá, tipo, ela endoida e se mata, entendeu? Mas, tipo assim, é muito massa a história, porque daí o fantasma da babá fica preso lá, pá, entendeu? Mas tudo tem um sentido muito interessante, entendeu? Tudo tem uma mecânica do porquê acontece, entendeu? É legal demais, entendeu? Tanto é que não foi a babá que se matou, entendeu? De fato. Mas assim, Essas séries que tem que pensar não dá certo. Pô, é que eu gosto de coisa inteligente, né? Mas. É porque, assim, não tem coisa pior do que um terror básico, entendeu? Tipo, por exemplo, que nem Invocação do Mal, né? Tipo assim, a menina morreu, Invocação do Mal é da Annabelle, né? Eu esqueci o nome, eu acho que foi esse que eu assisti ontem. Da Annabelle, eu assisti ontem. Que a menina morreu atropelada, daí os Ah, sei pais. lá, é um monte de gente, é um monte de bicho ruim junto. É o Homem Torto, Freira, o cara é quatro. Tipo, porque tem tudo isso. Mas assim, eu acho paia, porque assim, beleza, tá, daí os pais foram lá, prometeram a entidade do mal que se pudesse ver ela, né, e tipo, é muito básico, entendeu? Não é... tipo, é a mesma história, sabe? Não muda, entendeu? Então você vai vendo os vários terrores aí, não muda. Eu acho interessante coisas que se conectam, entendeu? Tipo, aconteceu uma coisa porque teve outra, porque teve um sentido e tudo mais, né? É coisa. É por isso que eu acho muito mais legal filme de suspense. Eu acho muito mais aterrorizante um filme de suspense, de fato, do que propriamente o filme de terror, pura e simplesmente. Por exemplo, que nem. Vocês podem até discordar de mim, mas eu acho aquele It uma bosta. É horrível. Aquilo lá é horrível. Não tem sentido nenhum aquele Qual filme. filme? O It, lá do palhaço. Ah, Eu acho paia, entendeu? É muito. É muito. É muito clichê, sabe? Você gosta da história. Exatamente, eu gosto da história. Não que o fato de um palhaço não seja assustador, para mim é muito, entendeu? Mas assim, até demais. Tanto é que eu nem curto muito ir em circo, tal, ver anões em circo, esse tipo de coisa. Mas assim, mas é meio que clichêzão, sabe? Tipo, né, o susto, né, de algo aparecer do nada, entendeu? E tudo mais. Você já sabe quando o bicho vai aparecer, entendeu? De repente virou a câmera, virou de novo, aí virou, pá, aparece. Ah, meu Deus, que susto. Eu acho meio chato isso. Entendeu? Eu acho meio basicão, entendeu? Eu gosto de coisa que pensa, entendeu? Eu acho interessante. Pessoal, abre lá a atividade 3. Vamos fazer a atividade 3? Vocês fizeram atividade 3 e 4, gente? Sim! a gente está fazendo com os professores. Atividade 3 e a 4 a gente faz sozinho com uma auxiliação sua. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vocês já abriram? Já abriram aí? Deu certinho? Legal, então. Beleza. Pessoal, então vamos lá. Exercício 1. Explique o que foi a reforma protestante. Simples, básico e objetivo. Eu vou ler aqui para vocês. Eu fiz uma resposta bem grande. Eu acho que vocês não... Se tiver acesso ao gabarito ou não? Acho que não Não. vai A vir. gente não vai ter acesso. É verdade. Vocês não tiveram gabarito, né? Verdade. Ó, Estamos assim com a sua voz, só a sua voz. nossa, olha que privilégio, gente de Deus. Vamos lá.
Reforma Protestante, então, é um movimento religioso que acontece na Europa no século XVII. Na verdade, final do século XVI, perdão, século XVI, né? E meados do 17, tá? O movimento teve como líder Martim Lutero, um monge alemão que, por meio de 95 teses, fez várias críticas à Igreja Católica e ao Papa, certo? Sempre é muito bom a gente ressaltar que dessas 95 teses, Martim Lutero cria 33 de sua autoria, certo? E 62 teses ele reaproveita de vários outros lugares, ok? Porque nós tivemos dentro da história aquilo que nós chamamos de pré-reformadores. O que são os pré-reformadores? É a galera que veio antes da reforma, mas que por algum motivo ou outro não obtiveram apoio de ninguém, ok? Não obtiveram apoio de ninguém, então, por sua vez, não conseguiram desenvolver as ideias das quais eles acreditavam, certo? Naquele período, o principal embate acontecia entre a igreja e o Estado monárquico. A primeira tese possuía domínio espiritual sobre o povo e detinha um certo controle administrativo dos reinos que eram desejados pelos reis. Como forma de garantir, né, o direito divino dos reis, os governantes cobiçavam o poder espiritual e ideológico pertencentes à igreja e ao papa, além de desejarem cobrar tributos feudais. Então, pessoal, só para a gente poder entender por que a ideia do Martim Lutero deu certo. Não tirando o caráter religioso da coisa, não tirando o fato da reforma ter sido algo importante e quem é verdadeiramente, por exemplo, que nem evangélico, né, vai entender isso, né? Não tirando esse caráter, mas a gente vai observar que a reforma protestante só deu certo porque nós vamos ter um apoio exclusivo dos reis e de líderes religiosos em direção às ideias do Lutero. E aí você pode me perguntar, professor, por que esses líderes apoiam essas ideias? Ora, o fato é simples. Esses líderes apoiam essas ideias porque justamente eles estão interessados em uma centralização de poder. Uma vez que eles estão interessados em centralizar o poder e tomar o poder da Igreja Católica para suas mãos, porque a Igreja Católica fazia um papel de regulador das sociedades e afins, né? Nós vamos observar, então, que o Estado em si, ele meio que batia de frente com o poder da igreja, entendeu? Vocês querem um exemplo? Sacro Império Romano Germânico, antes da Confederação do Reno, era aproximadamente 39 territórios. Aproximadamente. Nós tínhamos o líder do Sacro Império Romano Germânico, chamado Rei Carlos, ok? E o Carlos, ele era um rei católico. Os príncipes alemães, né? Quando a gente fala príncipe, não é somente filho de um monarca, mas nós estamos falando pessoas que detinham territórios que eram conhecidos como principados, ok? Eles vão querer romper com a ordem catolicista porque eles estão interessados em dominar o seu território de fato. Então, eles acabam aderindo às ideias de Lutero, tanto é que Lutero, quando é chamado no tribunal da Santa Inquisição, ele não nega nenhuma das suas teses, certo? Ele sai, em tese, vitorioso do tribunal da Santa Inquisição, porque ele não sai condenado e ele não sai abnegando de nada, né? Mas só que ele sai de lá necessitando de um exílio, porque a galera vai tentar matar ele depois, né? Então, ele vai se exilar no príncipe... ele vai se exilar com os príncipes alemães, né? E aí ele vai traduzir a Bíblia, né? Nesse entretempo para o alemão, certo? Para a língua alemã, né? E aí a gente vai ver que os príncipes alemães na conferência de Worms, ou assim que se diz, né? Conferência de Worms, eles vão
romper com a ordem catolicista e vão aderir ao protestantismo, ok? E daí Lutero vai ser conhecido como o precursor aí da reforma, né? Na Inglaterra, por exemplo, o rei Henrique VIII queria acabar com as influências da Igreja Católica porque o Papa era espanhol, justamente da mesma nacionalidade da sua esposa Catarina de Aragão. O grande problema é que a Catarina de Aragão ela era sobrinha do rei do Sacro Império Romano Germânico também, entendeu? Então, uma vez que a Inglaterra não deixasse um herdeiro, quem poderia assumir as terras inglesas, né, as terras do Reino Unido, seria o Sacro Império Romano Germânico, justamente por causa dessa linhagem descendência familiar. Então, o que o Henrique VIII... Apenas lembrando que a história de Henrique VIII é mais ou menos o seguinte: Henrique VIII é o irmão mais novo, né? O Henrique VII, né, no caso, era o seu irmão mais velho, que era o rei. Ele morre e não deixa herdeiros, certo? E aí Henrique VIII vai se casar com a sua cunhada, né? Teoricamente, isso é um incesto, né? Porque está se casando com a cunhada, né? É tipo um incesto, né? A cunhada não é uma pessoa de sangue, né? Mas é considerado um estilo de incesto. Só que o grande problema é que ele não vai conseguir ter um filho homem, né? A gente vai ver que a Catarina de Aragão vai dar uma filha mulher para ele, né? Que é a Maria Tudor, né? E aí a gente vai ver que ele acaba engravidando a amante, chamada Ana Bolena, né? Que é a famosa história da Ana Bolena e tudo. E daí ele decide, e daí ele quer romper com a Igreja Católica, né? E ele pede o divórcio, né? A Igreja Católica nega o divórcio aí. E daí ele olha para a Igreja Católica e fala assim: ah, vocês são massa, hein? Na hora de me casar com a minha cunhada e fazer o incesto, vocês são bons. Mas na hora de me dar o divórcio, vocês não querem? Né? Então, tipo assim. E daí ele aí explana, né? Que ele engravidou a amante, né? E a própria Igreja Católica expulsa ele. Né? Daí ele cria a Igreja Anglicana e ele se torna o líder religioso e o líder político da Inglaterra. Né? Só que esse conflito todo não para por aí, porque ele era protestante, mas as suas sucessões necessariamente não vão ser tão protestantes assim. Nós vamos ter sucessores um pouco mais à ala católica, nós vamos ter sucessores um pouco mais à ala protestante de novo, né? Tanto é que nós vamos ter duas revoluções, né? Revolução puritana e a gloriosa, né? Pessoal, deixa eu apagar essa luz aqui, que eu tô, acho que, com uma sensibilidade nos olhos. Tá muito escuro, gente? Vocês estão me enxergando? Sim, não? Vocês estão me enxergando? Tá dando pra te enxergar de boa. Dá pra te ver. Não vou escutar nada, né? Porque eu tô sem o fone. Dá pra ver Dá pra você. ver, sim. Ufa, graças Dá a pra Deus. ver. Olha só, que privilégio, né? Poder ver uma pessoa tão bonita assim. Ó, pessoal, vamos ser todos zoando, tá, Amor gente? próprio. Sempre, graças a Deus. Pessoal, vamos continuar aqui a nossa explicação. Então, a gente vai ter a reforma protestante nesse sentido aí. Alguém tem alguma dúvida, gente? Tá tranquilo, pô. Tipo, Além das 95 teses, então, a gente pode destacar algumas obras, né? Algumas questões do Martim Lutero, como, por exemplo, a tradução da Bíblia, tá? O livre-arbítrio, né? O Martim Lutero, ele era um cara meio que seguia a linha do livre-arbítrio, né? Que você escolhe as coisas, né? A livre interpretação bíblica, né? Para que você, assim, não seja manipulado por instituições religiosas, né? Que dizem alguma coisa, quando na verdade pode ser que seja outra coisa, né? Então nós vamos ver que o Lutero ele acaba abrindo as portas aí para várias questões. Professor, por isso que a Bíblia dos evangélicos são diferentes?
Na verdade, a Bíblia do evangélico, a diferença é que ele tem alguns livros a menos. Mas deixa eu explicar esse detalhe. É que quando acontece o concílio para se formar a Bíblia, a gente vai ver que vai ter um primeiro concílio que forma os livros, tipo assim, pega e faz como é que fala? Tipo, a Constituição Bíblica, certo? Que, se eu não estou enganado, são 40 livros, tá? Os livros que vêm depois vem um outro concílio, né? E daí é porque a Igreja Católica queria inserir mais alguns livros, e daí isso não fica muito aceito, né? Tanto é que, tipo, esses livros, eles são chamados de deuterocanônicos, tipo assim, que vem depois, né? Tanto é que esse termo deuterocanônico, tipo assim, para o católico não é um termo muito legal, entendeu? Mas, assim, eles dizem que esses livros que vieram depois, no caso, a teologia protestante, né? Eles dizem que não são livros bíblicos inspirados por Deus, entendeu? Porque subentende-se que todos os livros compostos na Bíblia são inspirados por Deus, né? E esses que vieram depois não são inspirados, né? Porque, por exemplo, que nem, se eu não estou enganado, são 5 livros, eu acho, né? Primeiro Macabeus, segundo Macabeus, Eclesiástico, alguns capítulos no livro de Daniel e algum livro ou outro, não lembro agora. Mas esses livros, eles são muito mais históricos do que propriamente, tipo, divinos, entendeu? É isso que a galera costuma dizer. Mas, em suma, o que tem na Bíblia católica tem na Bíblia evangélica. A diferença é que na católica tem livros a mais, certo? Mas, em suma, essa é a única diferença, né? Tanto é que o livro de 1º e 2º Macabeus, tipo, conta a história dos Macabeus, né? Assim, a título histórico é muito legal, entendeu? Eu, particularmente, eu acho muito, muito bacana. A título histórico, entendeu? Agora, por um olhar teológico, né, aí existem as suas questões aí, né? Eu, particularmente, porque, assim, a Bíblia, olhando por um olhar teológico, tá, gente? Eu estou numa aula de história, mas estou falando agora por um olhar teológico. Eu já fiz um pouquinho de teologia já, entendeu? Mas olhando por um olhar teológico, a Bíblia, ela não se contradiz em nenhum momento, certo? Tanto é que, tipo assim, existem matérias na teologia que se chama, por exemplo, que nem hermenêutica, né, que se chama interpretação dos livros bíblicos, né, a sistemática, né, e tudo mais. Então, por exemplo, que nem você vai ver que alguns livros do Novo Testamento, eles se completam com alguns livros do Velho Testamento. E aí você olha e fala assim, putz, como que isso acontece? Diferença aí de, tipo, anos, entendeu? Tipo, um livro completa o outro, entendeu? E a crítica da teologia protestante é que esses livros a mais, eles contradizem algumas coisas bíblicas. Essa é a crítica. Eu estou só explicando para vocês o porquê desse rolê todo. Entendeu? Então, por isso que na Bíblia protestante, por exemplo, evangélica, não se aderiu a esses livros, né? Só por causa disso. Tá? Mas, assim, por exemplo, que nem se você tem uma Bíblia, por exemplo, tipo, você vai com a Bíblia católica numa igreja evangélica, não vai mudar nada, entendeu? Porque vai ter os livros lá, tudo certinho, não vai mudar nada, não. A única questão é essa daí. Entendeu? Entendeu? Então tradução não muda. Da Ave Maria, tem? Rapidinho, peraí que rolou duas perguntas aí. Tradução, Mari, você vai ter diversas, muitas, várias, assim, tipo, a primeira versão de Bíblia que nós vamos ter, tirando a versão da Bíblia católica, né, a gente vai ter a Almeida Ferreira, que é um português que traduziu a Bíblia
para a língua portuguesa, né? Então, tipo assim, em termos de traduções, nós temos N traduções. Tanto é que quando a gente vai fazer teologia, eu não cheguei a comprar, mas a galera indica, é porque a gente tem o grego e latim na teologia, né? A gente estuda o grego e o latim, porque assim, a Bíblia original, ela foi escrita em hebraico, né? O Velho Testamento, algumas partes em aramaico, algumas, não, algumas pequenas partes, entendeu? E o Novo Testamento ele é escrito em grego, né? Em grego, né? A gente estuda o latim por causa da Igreja Católica, porque quando surge a Igreja Católica, eles estão inseridos na língua latina, no latim, certo? Então, por exemplo, se você quer saber o significado, você precisa ter um dicionário, você precisa aprender a língua e você precisa ter as Bíblias escritas em original, entendeu? Então, por exemplo, que nem essa questão de tradução é bem interessante, porque, por exemplo, nas igrejas evangélicas, a gente tem uma Bíblia chamada Mensagem. Não sei se vocês já chegaram a ver. Então, se faz muitas, assim, te abre um paralelo para muita interpretação, entendeu? Então, tipo assim, se você quer saber o real sentido, você tem que voltar para o original que está escrito em grego, para você saber o sentido que aquela palavra está indo, entendeu? Porque senão você vai fazer uma interpretação errada. Quem é líder religioso e costuma pregar tem que ter essa preocupação, entendeu? Para você não falar abóboras, entendeu? Para você não falar, em outras palavras, merda, entendeu? Tipo, para você não dar uma falsa interpretação, para você não dar um erro de interpretação. É um cuidado que se tem que ter, ou pelo menos se deveria ter, né? Mas, assim, falando da Bíblia lá da Ave Maria, não muda. Assim, muda se ela for traduzida. Por exemplo, que nem toda a Bíblia, no rodapé da capa, se eu não estou enganado, não sei as católicas, mas pelo menos as evangélicas, as Bíblias protestantes, ela tem escrita lá, Almeida Revista e Corrigida, Nova Versão Internacional, nananá, nananá, tipo assim, que nem a tradução dela, entendeu? É a tradução de como que ela foi feita e de como que ela foi escrita, né? Então, tudo depende da tradução de... Cara, a gente tem N traduções, diversas traduções mesmo, entendeu? Então, tipo assim, se você quer saber o original em si, você tem que ir para o grego, o sentido da palavra em grego, né? Por exemplo, nós temos algumas interpretações, como, por exemplo, do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, seja santificado seja o teu nome. O teu nome e o vosso nome, existe uma diferença aí de como que é feita a leitura, porque, tipo assim, tá dando uma referência, tipo assim, Jesus, quando ele faz a oração do Pai Nosso, ele tá fazendo uma referência a Deus, ele não tá fazendo uma referência a ele e ao povo, entendeu? É uma questão de tradução aí, por exemplo, entendeu? Por exemplo, que nem o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a gente tem o costume de falar, nos dai hoje, mas na verdade a tradução do grego, eu já vi isso, nos dá, é uma noção de imediatismo, entendeu? Por exemplo. E várias outras traduções e outras questões aí também. É tudo uma questão de você querer estudar e querer saber de como que foi, de como que é, né? E tudo mais. Mas eu, particularmente, eu acho muito interessante. Eu gosto de estudar muito isso. Tá? Pessoal, a gente chegou no final da aula aqui. Obrigada. Eu tenho que encerrar aqui essa tela para poder abrir a próxima, tá? Até daqui a pouco. Né? Ah. Falou pra você. Até mais.